Ok. Manuel Tavares. Sim. Quer falar? Não, eu estava a querer dizer que, tendo em conta os problemas sociais que temos, a educação das crianças que nós temos, que nós sabemos, não só depende da escola, mas em primeiro lugar na família. Eu acho que essa disciplina deveria ser do conhecimento de todas as famílias cabo-verdianas. Para resolver o problema que temos, temos que trabalhar em primeiro lugar a base. Sobretudo, temos famílias desestruturadas, pessoas que sem tempo até para cuidar dos próprios filhos, e isso é uma calamidade para uma sociedade que quer construir a sua base educacional. E também eu acabei por ler esses documentos. Eu fiz praticamente um resumo dessa primeira parte, o primeiro documento, e achei interessante o ensino convencional e o ensino não convencional. Mas também tive a oportunidade de ler a Lei de Base do Sistema Educativo de 1986 e vi que desde esse tempo Cabo Verde tinha a possibilidade na lei, era legalizado esse ensino. Agora só não entendo porquê que só agora é que nós estamos a ter o nosso ensino em Cabo Verde. Realmente é de perguntar, por que só agora? Por que só agora? Se nós seguirmos, eu parei ali, mas realmente se nós seguirmos todo o histórico, havemos de entender que, do ponto de vista legal, mesmo a Constituição, a primeira Constituição da República de Cabo Verde, já de 1983, não é? Terá, digamos, ressalvado essa possibilidade do ensino religioso nas escolas. Por que só agora? Realmente é uma grande questão, né? A ter em conta e ver o porquê, né? Para a gente poder responder. José Lino está a pedir a palavra, levantando a mão. Senhor, eu estava a pedir. Estou a ver uma mão levantada, a mão do José Lino Furtado. Exatamente isso. Há muito tempo tenho a mão. Há muito tempo tenho a mão levantada. Na última aula nós falamos com os colegas de que lá no aparelho, lá no fim tem um mais. Então é só clicar em cima do mais, está ali, bater as palmas, levantar o ficho, abaixar a mão ou levantar a mão. Certo, colegas? Então vamos seguir assim, poderemos aproveitar melhor esta ferramenta. Ora bem, eu queria sim participar, dizer que estive desde o início e acho que o professor Florencio fez um grande resumo, um esforço grande e um resumo muito interessante e importante naquilo que concerne ao enquadramento do ensino religioso na escola, portanto, dentro daquilo que nós estamos a ver da identidade religiosa escolar. Eu simplesmente queria dizer que, na verdade, poderíamos até ir a mais, dizer que uma sociedade, a sociedade portuguesa também, cabo-verdiana também, que é uma sociedade de formação judaica cristã, não podia estar de fora ou deixar de fora a questão da religiosa. E a questão da religiosa, como um grande fenómeno social, entra e de que maneira na formação cultural desses povos que promovem valores e defendem critérios éticos, que criam novas formas de pensar e de agir. Portanto, havia que ter uma educação que ajudasse nessa circunstância. E esta educação, como alguém disse antes de mim, que é do desenvolvimento integral da pessoa, portanto, aquilo que nós também já vimos nesta disciplina, esta educação que tem um papel evangelizador, este quadro jurídico que está-se a falar,
Portanto, tem uma visão abrangente, ou seja, mostra que a escola devia ter ou deve ter, continuar a ter uma visão holística da vida e do conhecimento. Portanto, ter em conta as áreas transversais, tendo em conta a inclusão, a aceitação da diversidade e do diálogo, não é? Também ter em conta a dimensão intercultural, os valores outros das outras culturas, etc. Poderíamos ir por aí desfiando um conjunto de coisas. Tentando não responder à pergunta do colega, mas o professor Adilson já havia nos explicado porque é que só agora a educação moral em Cabo Verde. É que era esta questão da religião confessional ligada a uma confissão religiosa, depois a uma religião não confessional. Portanto, porque a primeira medida que tomaram em Cabo Verde, logo a seguir, foi desligar a educação da igreja, porque antigamente sabíamos que isto era evidente. Eu queria perguntar ao professor Florencio, não sei se também alguém poderia ajudar, porque nós, em Cabo Verde, fala-se, desde o seu nascimento até agora, fala-se de um certo processo de instrução em vez de ensino. Porque, na verdade, aquilo que Pereira nos diz é que havia uma ideia de civilizar e nacionalizar os escravos que vinham a Cabo Verde. O que é que utilizaram para isto? É a religião. Foi a religião que utilizaram, a religião era o ensino, tanto o meio que foi utilizado para a nacionalização, ou seja, civilizar essas pessoas. E o grande papel dos missionários, o grande papel dos missionários da Igreja Católica, tiveram um papel fundamental na vida cultural e social dos povos em Cabo Verde. E o clero, os padres, tomavam conta de tudo. Ou seja, a Igreja em Cabo Verde esteve sempre ligada à vida social, formativa, educacional, até chegar ao ponto em que começaram a romper esta relação, digamos assim, entre a Igreja e o Estado. Estamos a retomar agora e convém que seja bem retomado e nós poderemos ajudar nisso, colaborar para que isso seja uma realidade efetiva e valorosa para a nossa sociedade. Era esta a contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, José Lino. Vamos passar a palavra aqui a uma pessoa que está sem identidade, mas está com a mão levantada. Aí aproveita. É a Maria Emília, professor. Ok, Maria Emília. É a Maria Emília, ainda não consegui mudar o meu nome. Tá bom. Ok, Maria Emília. Pode. Tá bem. Bom dia, professor. Eu gostei desta aula, principalmente no que diz sobre o enquadramento histórico do ensino religioso em Cabo Verde. Certo. Professor, eu pude perceber que com a proclamação da Primeira República, em 5 de outubro de 1910 a 1911, é que houve a separação do ensino confessional e não confessional. Eu acho que devemos aprofundar mais sobre qual foi o motivo desta separação, conhecer a história, as passagens, e passar do ponto de vista ir mais ao fundo. Porque se percebemos, a política ocupou todo o espaço. Até hoje em dia, qualquer coisa, para não dizer todas as coisas, são mesmo politizadas. Não quero dizer que a religião perdeu o espaço, mas, de certo modo, sim, perdeu o espaço. E se agora estamos a retomar este ensino religioso nas escolas públicas, é porque deparamos que é necessário retomar este ensino. Mas eu gostaria de perguntar se, após esta separação, o ensino confessional e o ensino não confessional, o que é que a Igreja fez? Qual é a atitude da religião, da Igreja, para permanecer firme e forte na sociedade com os seus ensinamentos? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Mais pessoas? A pergunta é para todos nós.
Obrigado, Maria Emília. Bom, só rapidamente, enquanto vocês pensam, Maria Emília, realmente eu fiz só um apanhado breve, mas se nós formos ver, veja que essa separação foi assim, só de pouca dura. Foi entre 1910, mas já em 1926 houve um retrocesso enorme, portanto houve uma reviravolta e a partir daí o ensino confessional ganhou inclusive muito mais impacto, muito mais força, né? A ponto do Estado voltar a declarar, na altura, né, que a religião católica é a religião do Estado. Né? Portanto, a partir daí, portanto, esse período, você pergunta por quê? Sobretudo a influência europeia. Né? A França, sobretudo, protagonizou um grande debate e ali Portugal, como um Estado frágil, acabou por ceder. Né? Nessa altura, como você sabe, em Portugal, na Europa, nós temos países onde temos, digamos, temos várias religiões, temos não só o catolicismo, há países em que o catolicismo, por exemplo, não sobreviveu tanto, né? E não tem um peso assim tão forte como no sul da Europa, Portugal, Itália, etc. Mas é sobretudo por causa da influência da Europa. E devemos levar em conta que esse período foi rapidamente ultrapassado a partir de 1926, não é? E inclusive é reforçado mais tarde com concordata, com o concílio, etc. Vera está com a mão levantada. Passo a palavra. Vera Semedo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus. Eu queria dizer que a exposição foi muito bem feita de forma clara. E, sendo assim, acho que nós todos já encontramos uma bagagem suficiente para se identificar em qualquer lugar que estejamos e responder perguntas acerca do que estamos a fazer. Eu achei interessante na parte da identificação do curso, das leis, de todo o histórico, desde o início de Portugal até Cabo Verde. E então, na fase em que a educação moral foi, a igreja, melhor dizendo, foi separada do Estado, mostra neste contexto que foi uma grande luta para ser retornada de novo. E por isso eu queria dizer que é muito importante que nós agora, com essa possibilidade de retornar a educação moral, principalmente no nosso país, é muito bom e interessante que a nossa escola, o nosso país, a nossa igreja seja e demonstre de forma clara e de pé muito afincada e de pé muito afincadas e as leis que foram estipuladas para que a educação moral continuasse, de modo que as questões políticas não sejam a razão da separação ou então de um retrocesso para a educação moral. Portanto, de todas as exposições, eu concluí que realmente é necessário que estejamos sempre atentos às questões políticas, de modo que não seja
a nossa formação abalada pelas questões políticas e para não termos retornar ou cair no mesmo erro do passado. Então, essa é a minha participação. Muito bem. Só um esclarecimento aqui, agradeço, antes de passar a palavra. A separação entre o Estado e a Igreja não tem, portanto, vamos entender bem. Isso tem a ver apenas com o ensino confessional ou não confessional. A separação diz respeito ao ensino não confessional. Como diz, é a não confessionalidade do ensino nas escolas públicas. Né? Portanto, Portugal dizia que a Igreja Católica, a religião católica era a religião do Estado. Portanto, todo o ensino era o ensino religioso, portanto, em toda a sua plenitude. A separação não é um aspecto assim puramente político apenas, mas é sobretudo, isto é um contexto um pouco global, né? Seja no Brasil, seja em alguns outros países. Brasil, por exemplo, imediatamente depois da independência, estendeu a independência. Na altura, nós vimos 1822, na altura da Portugal, já nessa altura, esteve um pouco a tremer, mas Brasil, por exemplo, imediatamente fez essa separação. O ensino, adotou o ensino religioso, sim, mas não confessional. O ensino da religião, mas não confessional, não obrigatório. Portanto, manteve imediatamente o ensino, portanto, o Estado laico. Em Cabo Verde, nós temos um Estado laico, né? Vejam, esse mesmo Estado laico, desde a independência, né, que nós temos, e que só agora deu conta, eventualmente, por causa de alguns elementos que algumas pessoas notaram, nós estamos a sentir a evidência, a necessidade, né, dessa educação. E como disse o Manuel, há um aspecto muito interessante, muito importante, que tem a ver com os pais, com a família, né? E eu tive a ocasião de ler várias vezes que é pela educação dos pais que se faz a educação dos filhos. Portanto, há necessidade de nós vermos como, né, integrar também, como levar essa dimensão educativa, educacional para as famílias, para os pais, de modo que possa ter maior impacto, maior efeito sobre o ensino que nós, portanto, propiciamos ou que as escolas propiciam. Portanto, não sei, não estou a ver, até uma mão. Oh, Emília, outra vez. Emília, você pediu a palavra. Não, professor. Ok. Então era aquela mão, então é baixar a mão. Zelino. Sim. Sim. Levantei a mão para tentar ajudar, se possível, não sei. Portanto, no texto que nós, no texto 1, porque a Emília perguntou o porquê dessa separação, podemos aprofundar, de facto, é verdade, concordo, mas o texto nos dá um pouco as respostas. As respostas dizem-nos que, por exemplo, a sociedade tornou-se secularizada, né? Então, o peso da economia foi o motor social e, portanto, neutralizando as outras matérias. Portanto, o mundo passou a ser mais materialista. A laicidade do Estado, que defende a privatização da religião, da expressão pública, a liberdade desvinculada da verdade, o vazio, a ausência de valores, o surto de novas formas de religiosidade, a visão redutora das pessoas, né? Tanto são algumas coisas, se nós lermos com atenção o texto 1, dá-nos para entender por que dessa separação. É que, às vezes, pensava outra coisa. Então, viu-se que a religião, de facto, é um fator importante de desenvolvimento da personalidade das pessoas. Mas a igreja não parou, porque aquilo que eu disse há bocado, por exemplo,
as confissões religiosas sempre tomaram conta do ensino, sempre tomaram conta da formação das pessoas. E em Cabo Verde, sobretudo, nos diz que, tanto, por exemplo, o exemplo da criação do seminário é um grande exemplo. Do bispo que tomou conta, falou, perguntou e tentou perceber por que não havia escolas em Cabo Verde. E ele disponibilizou com os seus rapazes e outras pessoas para a implementação do ensino a todas as pessoas em Cabo Verde. Portanto, a igreja não parou, não esteve parada. E o exemplo são as paróquias que também tinham os movimentos, tinham as suas formações. Por exemplo, o exemplo da Calheta, a escola Padre Muniz, é muito recente, mas pode ser também um exemplo, porque as confissões religiosas, os missionários há muito tempo se ocuparam de formação informal, digamos assim. Ensinar a ética, ensinar a moral, o bem-estar. Portanto, a igreja sempre esteve empenhada de uma forma informal, é claro. Agora estamos a retomar de maneira formal esta educação em Cabo Verde. E não sei se... Porque em Cabo Verde falava-se muito da instrução. Eu insisto muito nisso, é instrução. E hoje nós estamos a falar do ensino. Poderíamos, não sei se o professor poderia me elucidar sobre esses dois conceitos. Obrigado. Acho que Irmã Maria Ribeiro levantou a mão há bocado. Sim, bom dia, professor. Sim. Você levantou a mão há bocado. Quer falar? Sim, levantei. Claro. É para dar a contribuição, mas o Zelino já respondeu. Mas só queria acrescentar que a Igreja, desde sempre, como sabemos, ocupou-se não só da parte espiritual, mas também da parte intelectual. É por isso que, mesmo não havendo escolas, havia sempre uma sala, por exemplo, a sacristia, que os padres ensinavam. E também falando dos objetivos da educação moral e religiosa, um dos objetivos é contribuir para a formação da personalidade rica de interioridade. Essa é a mensagem do Papa João Paulo II. Agora, a minha preocupação, mesmo sendo o Estado laico, eu acharia que essa disciplina não deveria ser facultativo para todas as classes. Por exemplo, no primeiro ciclo, na minha visão, eu acharia que devia ser uma disciplina obrigatória, partindo do ponto que todos nós sabemos o papel da Igreja na identidade e na formação do povo cabo-verdiano. E eu acharia que, pelo menos no primeiro ciclo, se essa disciplina fosse uma disciplina que não facultativa como as outras, agora que a partir do segundo ciclo, por exemplo, faria a opção. Porque eu acho que essa disciplina é muito rica e tem uma grande valia que talvez se deixamos facultativo, reconhecemos a nossa mentalidade, é a minha preocupação, e respeitando também o nosso Estado, que é laico, mas essa é a minha preocupação. Não sei qual é a opinião dos colegas. Ok, obrigada. Tá bom. Muito bem. Professor. Maria Emília? Sim, senhor. Professor, é assim, eu fiz essa pergunta porque somente agora, ou porque o que é que a Igreja fez desde a separação do ensino do Estado e da religião? Porque acredito que eu sou um agente social, querendo ou não. Sei o que é que se passa nas comunidades, no seio das pessoas, também na psicologia de cada ser humano, certo?
Hoje em dia as pessoas, eu normalmente estou perto de 42 anos. Estudei desde que eu me lembro, andei a estudar. Mas nunca antes tinha estudado o ensino religioso nas escolas. Certo? Eu estudei catequese, mas quase que é por obrigação. É uma obrigação, tenho que ir catequese para fazer a primeira comunhão. Tenho que ir catequese para a crisma. Casar, se eu quero casar, caso contrário, não. Então aí eu espero o santo unção. Esta é a catequese que eu recebi da igreja. Mas, pelo meu conhecimento, pela minha dedicação, pela minha fé, eu acompanho sempre as atividades da igreja. Mas eu posso dizer que 90% das pessoas, da população, sobretudo residente em Cabo Verde, não faz isso. Não porque não querem, mas porque, de certa forma, não forem instigados a fazer isto. Eu também eu faço política ativa. Sei o que é que se passa. Portanto, é para dizer que estou disponível para fazer com todas as minhas forças, a minha dedicação, o meu conhecimento, para fazer acontecer, para fazer vincar essa disciplina no ensino cabo-verdiano, porque sei a necessidade que temos. Eu posso acompanhar famílias que não têm essa doutrina, não têm a cultura de viver. E essa cultura de viver em família, a política não dá. O que dá é a religião. Estou ciente disto. É por isso esta minha pergunta, porque se eu for uma educanda no ensino religioso católico, tenho que ter bagagem, sobretudo conhecer as histórias, de onde é que começou, qual foi o motivo da separação, o que é que aconteceu desde a separação até agora e porque só agora foi retomar este ensino. Certo? Obrigada. Tá bom. Obrigada, Maria Emília. Temos mais 10 minutos apenas. Não sei se há mais questões. Joselino, a questão, a outra disciplina, pedagogia, como a pedagogia teológico-pastoral, aborda a questão da instrução, do ensino, da pedagogia, portanto, das correntes pedagógicas, etc. Vou responder nessa altura. Manuel levantou a mão. Quer responder, comentar algumas questões colocadas? Zelino também, sim, Manuel primeiro. Professor? Sim. Estás a ouvir bem? Estou a ouvir muito bem, Manuel. Ok. O que eu queria dizer era o seguinte, e eu vou dizer. Eu notei praticamente em algumas conversas com alguns professores do ensino básico integrado, eu acabei por deparar com alguma indiferença dos professores acerca desta disciplina. Mas também não só, com os professores do ensino secundário, tanto do primeiro, segundo e terceiro ciclo. Agora, o que eu queria dizer, não seria da melhor maneira ou melhor estratégia da Igreja fazer um trabalho aprofundado junto desses professores e, ao mesmo tempo, esses professores incentivarem os alunos a aderirem praticamente o ensino religioso em massa ao entrar no liceu, no primeiro ciclo, no segundo ciclo? Não seria pertinente também, dessa mesma forma, aproveitar esses professores de modo a incentivar esses alunos consequentemente, e termos mais alunos a receberem esta formação logo no ensino básico integrado? Eu sei que os professores do ensino básico integrado podem fazer reuniões com os pais. Poderia ser uma estratégia de chegar aos pais. Essa é a minha contribuição. Talvez eu possa estar errado, não é? Mas aceito qualquer contraposição. Certo. Obrigado. Janino tinha levantado a mão, não sei se era para dar a chega. Sim. Certo, pode ser? Pode.
Não, na verdade eu dei um fixe para dizer que sim, eu entendi que depois vamos falar sobre a instrução e o ensino, tudo bem. Eu queria era tentar aqui mais uma colaboração, se for pertinente. Acho que para nós que já estamos a andar com esta disciplina, a questão do professor é pertinente. Lembro-me muito bem da formação de setembro, que um dos formadores de Portugal disseram claramente, esta disciplina ganha-se na sala dos professores. Exato. A batalha dos professores. Eu acho que o livro que eu tenho, tanto a pessoa, a cultura, a fé, fora no ensino religioso, dá-nos algumas pistas importantíssimas para os professores que estão a trabalhar com esta disciplina. Esta disciplina, se seguirmos o rigor, a planificação, a avaliação, tudo enquanto, é uma disciplina igual às outras e qualquer outra disciplina. Por isso vamos ter que trabalhar conjuntamente com outras disciplinas, fazer a interdisciplinaridade com as outras disciplinas, para mostrar a valência, a importância e a oportunidade desta disciplina nas nossas escolas com os nossos meninos. Eu tenho feito isso na minha escola e acho que cada um poderá fazer, porque o manual permite, a disciplina permite, e nós temos uma coisa fantástica, que são os alunos disponíveis e os professores disponíveis também para aprender. Porque, na verdade, algumas críticas são infundadas e falta de conhecimento. As pessoas são analfabetas em termos de ensino religioso, ou então em termos de religião. Antigamente sabíamos que havia crucifixo em todas as escolas. Todas as escolas tinham um crucifixo. Era obrigatório, não é? Hoje nós não temos. Mas está-se a ver que nós precisamos cuidar dos outros, e este vírus hoje mostra-nos isso. Temos que cuidar dos outros, e esta disciplina já dizia isso. Temos que cuidar dos outros e temos que cuidar da natureza. E esta disciplina já dizia, e o Papa Francisco já escreveu o Laudato Si. Portanto, temos muitos elementos que poderemos ajudar uns aos outros, caso houver alguma dificuldade na implementação da disciplina, com os professores que tentam dizer que a religião é uma coisa ou outra. Não. Mostrar que tem o seu valor, tem a sua importância e servem muito bem. E nós podemos dialogar sobre isso e podemos ajudar uns aos outros na construção desse grande edifício. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Tenho aqui uma pessoa não identificada, Alcatel A3, com a mão levantada. Deseja falar? Quem é? Não? Ok. Bom, eu acho que, confesso, estou muito satisfeito com esta interação, né? E, sobretudo, com as perguntas e as achegas dos próprios colegas. Agradeço vivamente as questões colocadas. Na verdade, irmã Maria Ribeiro, esta disciplina deveria ser obrigatória e, como disse o José Lino, a sua não pode ser obrigatório, mas nós temos condições para massificar, né? Para massificá-la no país. Neste momento, nós temos situações assim um pouco, né, variadas. Eu vi em duas escolas, por exemplo, onde temos no primeiro e no quinto ano, quase 100% de alunos integraram a disciplina. Portanto, isto depende um pouco do professor. É uma disciplina que se ganha pouco a pouco, né? Tendo em conta este longo período de paragem. Eu ainda tive a disciplina, né, obrigatória, estudei, né, nesse período, finais dos anos 60, início dos anos 70, ainda era obrigatório. Eu sei o quanto é valioso, é importante, mas sobretudo para a formação humana, né, que é fundamental, mais do que o conhecimento em si, mas também a ajuda que isto pode trazer para para as outras áreas, para as outras disciplinas. Aliás, nós vimos há bocado, em resumo, que esta disciplina tem sucesso, primeiro, se for fiel à sua identidade, aos 3 pilares, aos 3 elementos. Segundo, se for efetivamente um projeto da escola. E terceiro,
se houver articulação com as demais disciplinas. A partir daí, né, a luta está ganha, porque os professores, né, as pessoas, as resistências vão pouco a pouco caindo e a disciplina vai ganhando a dimensão, né, fundamental. A principal questão está no professor, né? Está centrado, sobretudo, no professor. E nós, não é por acaso que nós fizemos uma grande aposta nesta formação. Acredito que qualquer um de nós, participantes deste curso, estará muito mais habilitado, muito mais preparado agora para trabalhar a disciplina, não mesmo antes de trabalhar, para fazer a gestão, não é, de tudo, porque já está a ver a sua valência. Nós, no ano passado, no início, quando iniciamos as matrículas, ainda sequer tínhamos feito a formação de professores. Portanto, é uma situação compreensível. Eu acredito, eu sou muito otimista. Acho que pouco a pouco nós vamos ganhando esta batalha. É um longo caminho a percorrer, né, que naturalmente será ganho com o decorrer do tempo. Nós vamos terminar aqui, falta-nos 1 minuto apenas no ecrã, e agradeço a todos. Nós vamos continuar com esta linha. Depois, portanto, na próxima sessão, na próxima aula, nós vamos interagindo, nós vamos trocando. Acredito que vai ser bem melhor, ainda melhor, mais participado do que esta aula de manhã. À tarde vou repetir o mesmo cenário com o outro grupo. Foram 30, tivemos 30 e houve 32, 30, oscila, né, a participação. Espero que os outros consigam entrar à tarde.